Pessoal, a gente com muita honra, com muito orgulho, a gente vai conversar agora com essa atriz maravilhosa, que é essa pessoa que representa muito para o teatro brasileiro, para o cinema nacional e com certeza a inspiração aí não só para atores, mas de histórias também, porque é uma grande contadora de histórias. Cláudia Abreu, prazer falar com você, muito obrigado por receber a gente, viu? Prazer é todo meu, estou muito feliz de estar aqui falando desse meu espetáculo Virgínia, tão autoral, e mais ainda de poder levar para BH, que a minha origem é mineira, eu sou carioca. Não sabia disso, olha isso. Minha origem é mineira, sim, meu avô era de Pará de Minas, minha avó de Belo Horizonte, tenho ainda bastante família em BH, então é sempre uma alegria ir para Minas e poder me apresentar para os mineiros. Maravilha. Queria que você começasse contando um pouco desse espetáculo, porque ele é muito importante em vários aspectos, claro, mas ele traz alguns marcos, né? Por exemplo, a sua estreia escrevendo, é um monólogo. Então, queria primeiro que você contasse sobre o texto em si. Como é que você encontrou a Virginia Woolf? Quando você se apaixonou por essa proposta antes de qualquer coisa? Como é que foi esse encontro? Pois é, eu já tinha tido contato com a obra dela quando eu encenei Orlando com a Bia Lessa, quando eu tinha 18 anos. E depois, desde então, eu não tinha mais lido qualquer outro livro dela. E quando eu escrevi Valentins para o Globo, que foi a minha primeira minha primeira experiência como autora, eu comecei a fazer uma aula de literatura porque eu queria continuar escrevendo. E eu tinha vontade de escrever sobre fluxos de consciência, e eu comecei a conversar sobre isso com ela, e aí ela falou, mas quem escreve sobre, que era fluxo de consciência no tempo, o tempo coexistente, eu tinha umas ideias assim, e ela falou, quem faz isso brilhantemente é a Virginia Woolf, a minha professora de literatura falou isso. E eu comecei a ler Mrs. Dalloway, O Farol, O Quarto de Jacob, As Ondas, fui lendo todos os livros e ficando muito impressionada como eu me identificava com ela, como ela conseguia descrever sensações muito sensíveis, percepções da existência, da realidade, sem que isso empobrecesse em palavras. Muito pelo contrário, ela conseguia traduzir de uma maneira muito brilhante e sensível, profunda, sensações muito fugazes que a gente tem, percepções instantâneas e que logo se esvaem no atropelo, né, da vida e tal. E eu pensei, olha só, essa é uma pessoa extraordinária. Olha como ela não é só uma boa escritora, ela tem uma sensibilidade anormal. E eu fui atrás de conhecê-la melhor. Então eu comecei a ler as biografias, os diários, tem um livro de memórias que ela conta um pouco da vida dela antes de se tornar Virginia Woolf, digamos assim, antes de se casar e se tornar uma escritora conhecida. E eu fui ficando muito impressionada como a vida dela era muito rica de acontecimentos trágicos, mas de adversidades que ela teve que enfrentar. Em muitos momentos, a própria desconfiança da própria sanidade, né, do próprio talento. Enfim, ela teve muitas dificuldades da vida e ainda assim construiu uma obra brilhante. E isso, para mim, foi fundamental, assim, entender como ela se construiu pessoalmente. E foi um desejo natural interpretá-la, juntar, né, a profissão de atriz com a vontade de escrever. E cá estou. Uma curiosidade, quando você conheceu bastante da obra dela, da vida dela, quando você foi fazer esses recortes, você priorizou, deu preferência para traços dela que tem a ver com a Cláudia, né? Não tem nada a ver, porque o ator, isso é legal também, né? Quanto mais distante, melhor. Tem dela na Cláudia ou não? Como é que tá a sua relação com o texto na hora de criar esse personagem? Na verdade, na hora do recorte, eu não pensei em mim, mas é óbvio que quando eu coloquei para fora tudo o que eu tinha lido de vida e obra, e eu falei, esse é o recorte que eu quero fazer, é o recorte humano. Então é o meu humano encontrando o humano dela, né? Foi uma troca realmente existencial, assim, ela me fala de uma maneira muito profunda. E eu não tinha nenhuma pretensão de fazer
porque é muito difícil, ela é uma escritora muito difícil, né? Ela tem todo um mito em torno dela. Né, e escrever para você, né, Cláudia? Eu acho que também seja um desafio você escrever pra gente, né? Você estava escrevendo para você. Para eu interpretar, exatamente. Então, assim, o que eu fiz a vida inteira como atriz? Foi estudar a alma humana, né? É pegar um personagem e tentar entender aquela alma, tentar me identificar com ela e me transportar para aquele universo, né? Para aquele outro humano e com pontos meus de contato, mas nem todos. O mais interessante é realmente que você possa passar a vivenciar outra experiência e não trazer essa experiência para perto de você, né? É isso aí que é uma coisa interessante. Sempre vai ter seu, mas eu sempre prefiro chegar até o personagem do que fazer com que ele se pareça comigo. Então, o que eu fiz, assim, eu li bastante sobre vida e obra. E quando eu comecei a escrever, eu escrevi de várias maneiras diferentes, né? Eu escrevi classicamente ali sentada, com o teto todo meu ali, reservadinha, escrevendo, como eu escrevi, improvisando, falando alto, assim, o que me vinha, o que borbulhava em mim de tudo que eu tinha escrito, né? O que eu queria dizer espontaneamente. Isso foi muito interessante também, porque o ator trabalha com a oralidade. Então, eu achei interessante criar na oralidade também. E além de áudios que eu gravava em qualquer lugar que eu estivesse, uma passagem que me batia da vida dela, que eu tinha vontade de contar. Então, basicamente, o recorte que eu fiz não foi com essa cerimônia, eu quero fazer um tratado literário, nem poderia fazer isso. Né? Quem sou eu para fazer isso? O que eu quis fazer foi um recorte humano. E o recorte que me interessa é o meu olhar sobre a Virgínia. Então, é a vida dela, né? Eu conto para quem não tem ainda noção do que é a peça, é um monólogo que eu escrevi sobre a vida da Virginia Woolf, que se matou num rio com pedras nos bolsos, e quando ela está nos seus últimos minutos de consciência, já quase morrendo, é que ela tem aquele átimo de consciência e conta a própria vida, relembra a própria vida, é um inventário íntimo dela. Então ela conta da família, de como ela se formou, como era a família dela, a relação com pai e mãe, e também a relação com os irmãos, como ela se formou intelectualmente, sendo que as mulheres não poderiam ir para a escola, coisas assim, como ela se tornou essa escritora brilhante, e tudo que ela teve que atravessar de trágico, e ainda assim sobreviver e se tornar uma escritora das mais importantes que nós temos. Essa formação do ser humano eu acho muito interessante. Brilhante. Fala sobre o seu reencontro com Amir Haddad, porque vocês já estiveram juntos, ele também, que é um grande mestre, um grande diretor, uma figura maravilhosa, que você, eu acho que tem uma relação bacana com ele, e agora de volta, então, ele te dirigindo. Como é que foi esse reencontro? Sim, nós tínhamos feito Noite de Reis, de Shakespeare, há 25 anos. E foi um reencontro maravilhoso. Eu realmente queria muito que o Amir me dirigisse novamente. Ele tem uma característica de provocar os atores, de desmontar os atores em seus vícios, em suas manias, assim, de às vezes você nem percebe, né, que tem já um mecanismo. Então, eu queria me colocar nesse lugar, assim, de estar totalmente aberta para uma experiência mais profunda, né, de atuação. E foi muito, muito interessante reencontrá-lo eu fui à casa dele em dezembro de 2019, dizendo que já estava escrevendo uma peça sobre ela, e ele aceitou fazer a peça, e veio a pandemia logo em 2020. Ficamos 2 anos no Zoom, toda semana. Eu fazia Zoom com ele e lia Virgínia para ele, porque ele nunca tinha tido contato com a obra. Então eu lia as memórias inteiras por Zoom para ele, e li vários trechos de vários outros livros que eu tinha sublinhado, e a gente ficava discutindo esses trechos, esses momentos de vida, obra, e até que eu fui construindo a minha dramaturgia e fui mostrando para ele por Zoom. E a gente, quando agora pôde, de fato, fazer os ensaios presenciais,
eu já estava com o texto pronto, agora já é no final de março. Agora, durante o processo, ele pegou Covid e ele já tem 85 anos e eu fiquei muito apreensiva de como seria isso, né? Não só ele ia se afastar durante 10 dias, mais tempo até por precaução, como Covid às vezes é uma coisa muito difícil, né? No sentido de que pode... a pessoa fica um tempo. Eu me lembro que eu peguei Covid, eu fiquei, sei lá, um tempo assim para voltar a minha saúde mais forte. E aí a gente achou por bem chamar a Malu Vale, que é uma atriz que eu conheci no Noite de Reis, que é discípula do Amir, para fazer uma co-direção, porque ela já havia feito algumas direções. Ela dirigiu a primeira peça do Paulo Gustavo, por exemplo, com o Fábio Porchat, em Fraturas, quando eles eram desconhecidos. É uma atriz, ela é mais conhecida como atriz, mas é também uma excelente diretora, minha amiga, e o fato de ser uma mulher também era interessante se somar um olhar feminino. E então foi uma conjunção maravilhosa ter o Amir como o diretor geral, ter a Malu como co-diretora, ter esse diálogo nosso, que somos uma turma, digamos assim, que pensamos teatro, que já convivemos em outros trabalhos. Tem a Márcia Rubim, que é um outro olhar feminino, que fez a direção de movimento, e a direção de movimento é muito importante nessa peça, por conta dela estar embaixo d'água, então tem em muitos momentos que contextualizar, né, relembrar que ela está naquele rio. Então era importante que tivesse esse corpo no fluxo da água. E além de tudo, a trilha do Dani Roland, que é maravilhosa. E não tem cenário. Uma coisa interessante a princípio eu achava que deveria ter cenário, né? Você faz uma peça e fala, cenário, figurino, etc. Só que depois eu tinha chamado a Bia Lessa para ser a cenógrafa, porque eu tinha feito Orlando com ela. Ela assistiu um ensaio, ela falou, não precisa ter cenário. É a atmosfera, é o sensorial. E ela tinha toda a razão, porque você não tem como reproduzir, é rio, então é imaginário, entendeu? Não teria como fazer um cenário, ela está no rio. Então, o que acontece? Assim como a literatura, na peça você também tem que criar suas próprias imagens. As imagens não são dadas por projeções, nem por algum cenário dado. Você está vendo uma literatura ali, encenada, e não uma literatura da Virgínia, né? Não é uma adaptação sobre qualquer obra, é a minha visão sobre ela, né? É uma visão muito pessoal e amorosa. Muito bom. Cláudia, eu ouvi você dizer recentemente uma coisa que para mim se tornou um mantra. Eu tenho repetido isso com todo mundo que eu converso sobre o teatro. Você vai se lembrar quando você falou que nós ficamos tanto tempo nesse virtualismo, né, e esse computador e celular, e agora o teatro é o reencontro da alma com a alma, da sensação com a sensação. Eu achei isso muito bonito, porque realmente chega de Zoom, a gente quer, e o teatro é esse lugar onde o humano volta a se encontrar com o humano. Você falou isso do Serginho Groisman, eu achei lindo, assim, um mantra. Como é que está sendo para você esse momento, assim, desse retorno? Inclusive você que ficou reclusa esse tempo, também ficou um tempo sem estar com o público ali, sem estar no teatro. O que está representando para você? Pois eu antes da pandemia tinha feito uma peça chamada Panorâmica Insana, que eu até fui para BH com essa peça, com direção da Bia Lessa. Então, assim, eu tinha a ideia de que eu ia continuar mais tempo com essa peça, porque a gente estreou em 2018 em São Paulo, depois de 2019 fizemos vários festivais, inclusive o Teatro em Movimento de BH, inclusive agora estamos voltando também a BH pelo Teatro em Movimento. E então, assim, eu já estava muito nesse fluxo do teatro, mas teve esse hiato da pandemia que realmente isolou todo mundo. E o que eu ouço sempre do Amir é que qual é o poder do teatro? É um ser humano se
colocando ali aberto para ser devorado por outro ser humano que assiste. Isso é o teatro, você não precisa de mais nada. É alguém contando uma história e outra pessoa assistindo. Então, qual é o lugar mais poderoso para as pessoas se encontrarem após uma pandemia onde ficaram tão isoladas, tão reflexivas sobre si mesmas, sobre o mundo, medo de morrer, reflexão sobre o que fizeram até ali, né? Porque ficou todo mundo naquela roleta russa. Ninguém, né? Não tinha vacina no início. Ninguém sabia quem era o próximo, né? Alguém do lado. Exatamente, era uma roleta russa. Então, é óbvio que todo mundo ficou reflexivo, se colocou nesse lugar do que tinha feito até ali, medo de morrer e tudo mais. Foi um impacto, né, para todos nós. A gente ia imaginar que nesse mundo moderno ainda poderia acontecer uma peste dessa magnitude, e isso é até bom que nos dá humildade, né, diante da natureza, diante do mundo, do desconhecido e tudo mais. Mas o teatro é o lugar mais poderoso agora para as pessoas poderem se encontrar. Por quê? Porque o teatro faz sonhar. A arte faz sonhar. O que teria sido a pandemia sem música, sem livros, sem filmes, não é? Assim, é o que nos salvou a cultura. Como é que a cultura pode ser tão atacada e tão desprezada como algo menor, se é ela que nos faz sonhar, nos faz refletir, nos ajuda a seguir em frente, a superar a dificuldade que é existir, né, num mundo tão difícil, tão desigual e tudo mais. Então, você, por exemplo, quando você vai ao teatro, às vezes você pode não ter uma experiência tão forte. É muito do subjetivo de cada um. Uhum. Você pode não estar num bom dia e não ter uma boa experiência ali, porque talvez você também não estivesse aberto, ou a peça talvez não te provoque nada. Mas, quando você tem uma experiência potente no teatro, nada se iguala, porque é aquilo, é a essência da vida, assim, é a troca humana, né? É a troca, é você trocar com outra pessoa, é um espelhamento, né? Você vai lá e você assiste a reflexões do personagem que está em cena, mas é você também refletindo sobre você. E se você sair transformado minimamente, já vai ter valido a pena. Maravilha. Cláudia, queria que você, então, a gente finalizasse com você fazendo oficialmente o seu convite para o pessoal e conferir, então, nessa sexta e sábado, você aqui em Belo Horizonte com a gente. Pode fazer seu convite aí oficialmente. Então, eu sou a Cláudia Abreu, eu sou atriz, eu escrevi uma peça sobre a vida e obra de Virginia Woolf, é um monólogo, meu primeiro texto, e eu vou estar em BH com muito orgulho no Centro Cultural Unimed, sexta e sábado já tem uma sessão extra às 18 horas, que estamos com os ingressos esgotados, então corram para essa sessão extra, que eu espero vocês com muito carinho.